Essa conferência tem sido um tempo de refrigério para todos nós. This conference has been a blessing for us all, Para os pastores, para as suas esposas, suas famílias. for the pastors, his wives, their families. Nós estávamos conversando e cada um pôde compartilhar o quão bom tem sido esse tempo. We were talking and it could share among us how good this time has been. Muitos de nós chegamos aqui cansados, sobrecarregados. Many of us came here burdened and tired. Muitos de nós chegamos aqui desesperadamente necessitados desse tempo aqui. Many of us came here desperately in need of this time such as this. E glória a Deus por isso. And glory be to God for Que nós that. podemos estar aqui reunidos, That we can be here united, orando uns pelos outros, praying for each other, vendo uns aos outros seeing one another, e desfrutando desse ambiente de comunhão e renovo espiritual. and enjoying this place of relationship, fellowship, spiritually speaking as well. E além disso, um Besides- outro benefício Besides that, another benefit são que os líderes, aqueles que estão envolvidos diretamente na obra da igreja, is that the leadership that are directly involved in the church têm também a oportunidade de desfrutar e participar desse momento, have the opportunity to enjoy this moment, de também serem instruídos, de também serem equipados. for them also to be instructed, equipped, E glória a Deus por isso também. and glory to God for that too. Uma das coisas que foi dito aqui repetidas vezes One thing that was repeated here a lot é que os discípulos da igreja primitiva is that the disciples from the early church é que eles perseveravam. is that they persevered, Perseveravam na oração, perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão. persevered in prayer, with the doctrine, in fellowship. E perseverar significa persistir, significa insistir. And persevere means insisting. É ter essa mente determinada em superar os desafios, as distâncias, todas as dificuldades. It is to have that mind to overcome challenges and all difficulties. E como foi dito mais cedo aqui no devocional, And as it was said earlier here, não deixem que isso que nós recebemos esses dias aqui don't let what you received from these days here. se perca no caminho de volta para as nossas casas. Don't let it to get lost in the way back to our homes. Amanhã nas nossas igrejas teremos cultos Tomorrow at our churches we're gonna have e as services, pessoas vão estar ali precisando do nosso trabalho, da nossa ajuda, do nosso apoio. and the people will be there in need of our help, our work, our support. E eu também queria agradecer ao Celso por proporcionar, por lutar para que esse evento acontecesse. I'd like to thank Celso for fighting for this event to happen. E também todos os pastores que colaboraram, se envolveram, oraram para que nós pudéssemos viver esse tempo aqui tão agradável. And now the pastors that prayed, collaborated for us to have this such a pleasant time as this. Então o tema de hoje, o meu tema ficou a igreja que espera o retorno de Cristo. So my theme today, my topic is about the church that awaits for the coming of Christ. E esse tema nasceu no nosso tempo de oração para essa conferência. And this topic was conceived in a moment of prayer about this conference. Foi algo que Deus colocou no coração do pastor Sandro. It was something that God put into Sandra's heart. E o Celso falou assim: não, amém, Sandro, é de Deus. And Celso said, I loved it. It's from God. E o Sandro falou assim: amém, mas eu acho que eu não vou poder ir. And Sandro said, Amen, but I think I can go. Alexandre pode ensinar então. Alexandre will teach instead. E eu fico feliz por isso. And I'm happy for that. E sempre que eu estou aqui no púlpito, And always that I'm up here, sempre que estou aqui é sempre em temor e tremor. I'm always fearful and trembling. Sempre entendendo a responsabilidade que é de estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. I always understand the responsibility of being here, sharing the word of God. Então vamos ler Atos capítulo 1, do verso 6 ao 11. Let's open in Acts chapter 1, verse 6 ao 11. Eu acho que
So just a translator note, the English will be there on the screen, so I won't be reading the scriptures in English, okay, for time's sake. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então, depois da sua ressurreição, So after his resurrection, Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos. Jesus spent 40 days with the E disciples. eles começaram a fazer a pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino de Israel? And they started asking, is it now that you're going to restore the kingdom of Israel? E ele dá essa resposta: não cabe a vocês saber disso. And then we see that the answer, it's not for you to know that. Porque ele ainda tinha um plano: Because he still had a plan alcançar, criar a igreja de Cristo, to reach, to create the church of Christ, que é essa época que nós vivemos. which is this time that we are living in. Mas o Senhor Jesus, ele havia feito uma promessa para a sua noiva, para a sua igreja, para os seus discípulos. But Jesus had made a promise to his bride, to his Que ele disciples, iria, mas que ele voltaria. that he would go, but then he would come back. Que diz lá em João 14, do 1 ao 3. When we read in John 14, Que 1 from 3. que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Então o Senhor Jesus, ele fez essa promessa para os seus discípulos. So the Lord Jesus made this promise to his disciples. Ele diz: eu vou preparar um lugar, I'll prepare a place, mas eu volto para buscá-los para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. but I'll come back for you to be with me where I am. E nós, como a igreja, nós como a noiva de Cristo, And we as the church, as the bride of nós Christ, estamos esperando por esse dia, we are waiting for this day, onde o noivo virá buscar a sua noiva. where the groom will come to get his bride. Mas quando isso vai acontecer? Quais são os sinais desse tempo? But when will that happen? What are the signs? Mateus 24, do 36 ao 44, Matthew assim. 24, 36. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém,
considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que vocês menos esperam. Então aqui nós temos uma palavra de exortação. So here we have a word of exhortation, Que estejamos atentos, that we be aware, que keep watch, estejamos vigiando, that we keep watch. como foi nos dias de Noé. As in the days of Noah, Assim será também nos dias que antecedem a vinda do Filho do Homem. so will it be in the days that As pessoas, close to the come of the Son of Man. as pessoas estarão simplesmente vivendo as suas vidas, distraídas com o mundo. People will just be living their lives distracted with the world. Mas a noiva de Cristo, a noiva prudente, But Christ's bride, the wise bride, essa precisa estar atenta, esperando o momento do retorno de Cristo, she needs to be attentive, waiting for the coming of com Christ, óleo nas suas botijas. with oil in their lamps. Então, como a igreja Calvary Chapel, As the church, as Calvary Chapel Church, nós não acreditamos que aquilo que está escrito em Apocalipse we don't believe that which is written in the Revelation já aconteceu durante o Império Romano. already happened during the Roman Empire. Como o pastor Steve falou aqui alguns cultos atrás, As Pastor Steve said here a few services ago, lá na China, alguém que disse: esse versículo já se cumpriu e aquilo virou uma seita que 3 milhões de pessoas seguem aquela pessoa na China. as someone said in China, this passage is already fulfilled, so there's no point in that. Não, nós não acreditamos nisso. We don't believe that. Nós não acreditamos que nós já estamos vivendo o reino milenar de Cristo. We don't believe that we are already living in the millennial kingdom of Christ. Nós acreditamos que estamos sim vivendo nos últimos dias. But we do believe that we are living now in the last days. Como os apóstolos também acreditavam que estavam vivendo nos últimos dias. As the apostles also believed that they were living in the last days. Nós estamos esperando pelo arrebatamento da igreja. We are waiting for the rapture of the church. Esse momento em que o noivo virá buscar a sua noiva. That moment where the groom will come for his bride. Nós esperamos que algo irá acontecer que é conhecido como a grande tribulação. We are waiting for something that will happen as we know as the Great Tribulation. E também esperando a segunda volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino milenar. And also waiting for the second coming of Christ and the establishment of his eternal kingdom. E ao nós olharmos os sinais ao nosso redor, And as we look the signs around us, isso diz para que estejamos com os nossos olhos atentos, olhando para Cristo, it says that we should keep looking at Christ, keep watch, porque a nossa redenção se aproxima. because our redemption is close. Então eu queria falar um pouco o que é a grande tribulação. So I'd like to say a little bit about what the Great Tribulation is. De acordo com as Escrituras, According to the scriptures, a grande tribulação será um período de 7 anos, the Great Tribulation will be a period of 7 years, onde a ira de Deus será derramada sobre o mundo que rejeitou a Cristo. whereas the wrath of God will be poured out on the world that has denied Christ, E também onde o Senhor irá julgar a nação de Israel. and where the Lord will be judging the nation of Israel. Em Jeremias 30, verso 7, Jeremiah 30, verse 7, diz que esse será um grande tempo de angústia para Jacó. it says that it will be a time of great anxious or trouble for Jacob, Mas ela será salva. but it will be saved. A propósito, By the way, eu tenho alguns livros aqui comigo, ali na mesa, I have some books here with me on the table, escritos pelo Amir Tsarfati. written by Amir Tsarfati. Ele é um israelense que se converteu a Cristo. He's Israeli that converted to Christ. Então ele é um irmão em Cristo Jesus. So he's a brother in Jesus Christ. Tem um ministério chamado Behold Israel. And he has a ministry called Behold E aqueles Israel. livros são para doação para vocês. And those books are for donation for you all. Então são 4 livros diferentes ali.
So there are 4 different books over Você there. pode passar depois do culto, pegar, levar para casa. You can get a few and take it home. Os pastores podem pegar mais do que um se quiserem. Pastors can have more than one if they will. Um dos livros é esse que fala sobre a Israel e a igreja, One of the books is just one that speaks about Israel and the church. que vai falar sobre como Deus não abandonou a nação de Israel. That speaks about how God hasn't Como abandoned the Deus tem nation um of Israel. plano para Israel de restaurar aquela nação. That God has a plan to restore Israel as a nation. Então, prosseguindo aqui, So let's continue. falando ainda a respeito da grande tribulação. Speaking about the Great Tribulation. Alguns dos principais textos que falam sobre esse período. Some of the main text that speaks about this period. No livro de Apocalipse, capítulo 6 até o 18, In Revelation 6, verse 18, você vai ler a respeito das aberturas dos selos. Só botar não. you're gonna read about the opening of the seals, Dos 4 cavaleiros do Apocalipse. about the 4 horsemen Você from vai the ler a respeito dos Revelation. 144 mil judeus que serão selados. You're gonna read about the 144,000 Jews that will be sealed, Sobre as 2 testemunhas. about the 2 witnesses, Sobre a marca da besta. about the mark of the O beast, falso profeta, o anticristo. the false prophet, the Antichrist, A reconstrução do terceiro templo. the rebuilding of the 3rd temple. Todas essas coisas acontecerão durante esse período da grande tribulação. All those things will happen during the period of the Great Tribulation. O surgimento do anticristo. The coming of the Antichrist. A Bíblia diz que o espírito de anticristo já está no mundo. The Bible says that the spirit of the Antichrist is already in this É world. todo aquele espírito que se opõe a Cristo, que tenta se colocar no lugar de Cristo. It's that spirit that opposes Christ, tries to steal the place of Christ. Ensinos que contradizem, por exemplo, que Deus criou o homem e a mulher para que eles vivam e se tornem um casal, uma única só carne. Like teachings that say that opposes the teaching of a man and a woman getting together to become one. Ensinos que dizem que uma criança pode mudar o seu gênero. False teachings that teach that children can change their who they are in terms of genre. Todos esses ensinos são doutrinas do anticristo, doutrinas de demônio, do espírito de anticristo. All these teachings come from the spirit of the Antichrist. Mas a Bíblia diz que vai surgir um homem, e esse será o anticristo. But the Bible says that will come a man and he will be the Antichrist. Vai tentar se colocar no lugar de Cristo e contrário a Cristo. He's going to try to place himself in the place of Christ. Em Daniel 9:27, In Daniel 9:27, vai dizer assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, esse homem, esse anticristo, so this man, this Antichrist, ele vai fazer uma aliança com muitas nações envolvendo Israel. he'll have an alliance with many nations. Ele vai se assentar no trono que será reconstruído ali em Jerusalém, o templo. He'll sit on the throne that from the temple that will be rebuilt. Mas na metade desses 7 anos ele vai colocar um fim no sacrifício e vai perseguir os judeus. But in the middle of these 7 years, he will put an end to the sacrifice and start persecuting the Jews. Vai dizer coisas terríveis contra Deus. And he will say terrible things against God. E em Mateus 24, versos 21 e 22, a respeito da grande tribulação, And in Matthew 24, about the Great Tribulation, fala assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos aqui são os remanescentes, a nação de Israel. the elected here are the reminiscent from the nation of Israel. São aqueles que vão se converter durante a grande tribulação.
those are the ones that will convert during the Great Tribulation. Mas a boa notícia But the good news é que a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, is that the church of Christ, the bride of Christ, ela vai ser poupada desse momento da grande tribulação. she will be spared during this moment of Great Tribulation. Ela vai ser arrebatada. She will be raptured. E quão próximo estamos disso, pessoal? And how close are we from this? Jesus disse: ninguém sabe o dia ou a hora. Jesus said, no one knows the day or time. Mas ele disse para que possamos reconhecer os sinais ao nosso redor. But he said it for us can understand and perceive the signs around us. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. We'll be hearing from wars and rumor of wars. Temos vivido uma guerra muito grande entre a Rússia, a Ucrânia, agora países ali da OTAN se levantando também contra a Rússia. We hear a lot of this great war from Russia against Ukraine and NATO countries coming in as well. Israel está em guerra Israel is at war contra a Palestina, contra os Houthis, contra o Hezbollah. against Palestine and Hezbollah. Pela primeira vez na história, recentemente, você deve ter visto, o Irã lançou mísseis contra Israel. And for the first time in many years, we see that Iran launched missiles against Israel. Nós vemos as alterações climáticas, nós vimos essa chuva devastadora que aconteceu no Rio Grande do Sul. We see these climate changes and these floods that destroyed a large part of Rio Grande do Sul. Terremotos, falsos profetas, o amor de muitos se esfriando. Earthquakes, false prophets, the love of many going cold. A violência por todos os lugares, coisas terríveis, os filhos que matam os pais. Violence all around, children that kill their parents. Um dos sinais dos últimos dias é que os filhos seriam desobedientes aos pais. One of the signs of the last days would be that the children would be disobedient to their parents. Uma das coisas também que me marcou muito recentemente One thing that really stuck to me recently, foi a pandemia. it was the pandemic Algo que mudou o mundo. that changed the world. Eu lembro muito bem porque o meu filho ia ter um jogo no sábado. I remember that vividly because my son would have a game on Saturday. Recebeu o uniforme, a gente ia para o jogo no sábado. He got his jersey. The game would be on Saturday. E aí na sexta-noite surgiu um decreto. And then on Friday night there was a decree. Uma autoridade assinou um decreto, Some authority signed this o decree. governador do Rio de Janeiro, The governor of Rio de e Janeiro. todas as atividades foram canceladas. And no activities were canceled. E deu-se início à pandemia. And then the pandemic period started. E de repente, do dia para a noite, você é obrigado a usar máscaras. And suddenly overnight you are obligated to wear masks. Você é proibido de frequentar lugares se você não tem a vacina. You are forbidden to go to places if they are not vaccinated. As coisas estão fechadas, somente aquilo que é considerado essencial permanece aberto. Everything's closed except for the essential E services. todos nós ainda colhemos o fruto desse tempo terrível sobre as nossas vidas. And still we are reaping the fruit that we face during that time of our E isso é lives. só um sinal para a gente ver And this is just a sign for us to see quando, durante a grande tribulação, when the Great Tribulation, quando o anticristo obrigar a todos a receber uma marca na mão direita ou na testa. when the Antichrist obligated people to receive a mark on their head ninguém vai or poder- on the hand, E ninguém vai poder comprar ou vender ou fazer qualquer tipo de transação se não tiver essa marca. and no one will be able to buy or sell or do any kind of transactions unless he or she has the mark. E eu sei, esse é um assunto que muitas pessoas não gostam de comentar. And I know that this is a topic that a lot of people don't like to discuss. Esse é um assunto que muitas vezes nós gostamos de fingir que não está nada acontecendo ao nosso redor. And this is a subject that so many times we like to pretend there's inexistent. De que está tudo melhorando, tudo está ficando bem. That everything is improving, everything is getting better. Mas nós não podemos negar a realidade. But we cannot deny reality. O pastor Everton falou isso aqui. Pastor Everton said that here. Está diante dos nossos olhos. It's before our own eyes. Ele mencionou como a Noruega, a Espanha, a Irlanda, outros países estão todos se levantando contra a nação de Israel.
he mentioned that some countries like Norway, Spain are all rising against Israel. E isso está escrito na Bíblia. And that's written on the Bible. Há um fluir do mundo, o fluir desse mundo The flow of this world é que todos se levantem contra a nação de Israel. is that everyone raises against Israel. E Zacarias capítulo 12, verso 3, fala And assim: in Zechariah 12 it says, naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Então nós vemos isso, as nações da terra se levantando e se juntando contra a nação de Israel. so we see that all nations rising against Israel. E a questão não é se Israel é certo ou errado. And the question, the matter here is not just that about if Israel is right or wrong. A questão é que Deus tem um propósito com esse povo e Ele quer restaurar esse povo. The matter here is just that God has a purpose for that people and He wants to restore that E people. como Ele disse, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te And amaldiçoarem. as He says, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. E indo para o final aqui, Coming on to the end here, a igreja, eu acredito que não vai passar pela grande tribulação. the church, I believe it won't go through the Great Tribulation period. Foi isso que o pastor Chuck ensinou e outros pastores ensinaram. That's what Pastor Chuck taught and many other pastors taught. E por que não? Porque não é da natureza de Deus julgar os justos e os injustos. Because it's not God's nature to judge unjust with the just people. Vocês se lembram quando o dilúvio veio sobre a terra? Do you remember when dilúvio, esqueci. The flood. The flood? Do you remember when the flood came down on earth? Noé e sua família foram poupados e todos aqueles que se arrependessem e entrassem na arca seriam poupados. Noah and his family was spared if they repented and all of them got on board on the ark. Em Sodoma e Gomorra, Ló e a sua família foram poupados. In Sodom and Gomorrah? Sodoma e Gomorra. Sodom and Gomorrah, sorry. Ló e sua família foram poupados. Lot and his family were spared. A esposa de Ló que olhou para trás e desejou aquilo e virou uma estátua de sal. Lot's wife desired that and looked behind, looked back, and became a statue of salt. E é verdade, pessoal, muitos cristãos, nós como cristãos, passamos por tribulações aqui nesse mundo. And that is true that us and many Christians, we go through tribulation in this world. Alguns domingos atrás nós tivemos o culto da igreja perseguida. A few services ago, we had a service about the church, the persecuted church. E coisas terríveis acontecem com os cristãos. As pessoas são mortas por crerem em Jesus. And terrible things happen to Christians. People are killed because they believe in Jesus. Mas o ponto é o seguinte, a fonte dessa perseguição não é Deus, é Satanás. But here's the thing, the source of this persecution is not Christ, it's Satan. A perseguição que os cristãos sofrem hoje vem de Satanás e não de Deus. The persecution that the Christians suffer today comes from Satan and not from God. João 15:18 fala assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. In John 15 we read, E também João 16:33. and also John 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então nós vamos enfrentar dificuldades, mas essas perseguições não vêm de Deus. So we'll face challenges, but those persecutions don't come from God. Entretanto, como foi no dilúvio, como foi no juízo de Sodoma e Gomorra, However, what we saw during the flood in Sodom and Gomorrah, a grande tribulação é sim a ira de Deus vindo sobre o mundo que rejeitou a Cristo. the great tribulation is indeed the punishment from God, the judgment from God on the world that rejected E Him. o Senhor não vai julgar a sua noiva. And the Lord won't judge His bride. Ele já julgou o seu filho na cruz. He already judged His Son on the cross.
A grande tribulação vai ser para aqueles que não aceitaram a Cristo. The Great Tribulation is intended for those who have not accepted E Christ para a nação de Israel. and for the nation of Israel. Romanos 5:9. Romans 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 1 Tessalonicenses 5:9. 1 Thessalonians 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:18. Romans 1:8. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. A ira de Deus não é para a noiva de Cristo, não é para a sua igreja, mas é para um mundo que vive em impiedade. The wrath of God is not intended for the bride of Christ, but for the world that lives in sin. E mais uma coisa, And one more thing a respeito do arrebatamento da igreja e da segunda vinda de Cristo. about the rapture of the church and the second coming of Christ. São dois eventos distintos. They are two distinct events. O arrebatamento da igreja The rapture of the church vai ser esse encontro da noiva de Cristo, da igreja do Senhor, nos ares. it will be this encounter of the bride of the Lord with Christ in the air. A igreja vai ser arrebatada, vai ser tirada à força aqui desse mundo. The church will be raptured, will be taken away by force from this world. O pastor deu o exemplo de Filipe no livro de Atos. The pastor gave this example in the book of Acts. Filipe, que foi levado imediatamente de um lugar para outro. É a mesma palavra do arrebatamento, levado à força. About Philip being taken away, being transferred from a place to another. That's the same word. No Antigo Testamento, Enoque foi arrebatado para a presença de Deus. In the Old Testament, Enoch was raptured as well, taken away to God. Elias subiu para a presença de Deus. Elijah went up to the presence of God. Nós acabamos de ler no começo dessa mensagem, Jesus subiu. We just read that Jesus Christ ascended as well. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. 1 Thessalonians 4, 16 through 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Eles estavam esperando o retorno de Cristo lá na igreja dos Tessalonicenses. They were waiting for the coming of Christ in the church of the Thessalonians. É um propósito de Deus que toda a geração, desde a igreja primitiva, esteja esperando esse momento do arrebatamento. It's the purpose of God that all the church, since the early church, awaits for His coming. Para que estejamos sempre prontos esperando por isso. So we are always ready, waiting for that. E alguns ficaram preocupados, mas fulano de tal morreu, e agora? O que vai acontecer? And some got worried, saying, "Oh, some already died, passed away. So what will happen?" E aí escreve essa carta. And then he writes this letter. Olha, os mortos, ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Look, at the sound of the trumpet, the ones that are sleeping in Christ, we resurrect first. Significa que, você imagina, estar ausente do corpo é estar na presença de Deus para o cristão, certo? So you imagine that, right? Like to be absent from the body is to be present with the Lord, A right? pessoa morre, The person dies. o cristão, o espírito está na presença de Deus. The spirit is already at Jesus' presence, Mas o corpo foi sepultado. but the body was buried, E os outros estão vivos. and the other are alive. E quando tocar a trombeta, And when the trumpet sounds, aquela matéria, aquele corpo que apodreceu ou que de alguma forma o Senhor vai unir aquilo com aquela alma em um corpo glorificado, transformado.
that body, that corrupted body already, somehow will be transformed and be reattached to the Spirit. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. And we that will be alive will be transformed. Então vai haver uma geração que vai estar viva, que vai ser arrebatada. So there's going to be a generation that will be alive and will be raptured. O Senhor Jesus está preparando a casa no terceiro céu, né, onde Deus habita. So the Lord Jesus is preparing a home for us in the third heaven where He dwells. E quando chegar a hora que o pai disser, filho, está na hora, vai buscar a sua noiva. When the time comes and the Father says, "Go, my son, and get your bride," Ele vai sair de onde ele está, He's going to leave the place where He is. vai passar pelo onde estão o sol, os planetas, tudo isso, e vai chegar até aqui as nuvens. He's going to go through where the sun and the planets are, and He's going to arrive here on our skies, clouds. E a noiva vai subir para encontrar com ele nas nuvens e ir com ele para onde o pai está. And the bride will come up. It will be caught up with Jesus in the air. Essa é uma promessa This is a promise de que estaremos com o Senhor. that we will be with the Lord. Então eu encorajo você. So I encourage you. Talvez você esteja desanimado, desmotivado. Maybe you were feeling a little dismotivated. Tira os seus olhos das circunstâncias. Take your eyes off the circumstances. Tira os seus olhos das ondas, das tempestades. Take your eyes off the waves and the storms. E coloque os seus olhos em Jesus. And fit your eyes on Jesus. Para que você possa caminhar sobre as águas. So you can walk on the waters. Para que você possa prevalecer nesse tempo difícil. So you can prevail in such a difficult time. E a palavra de Deus vai dizer que há um que impede que o anticristo seja manifestado. And the world of God will say that there's one who hinders the presence, the coming of the Antichrist. 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 8. 2 Thessalonians 2 from 6 through 8. E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a igreja de Cristo e o Espírito Santo de Deus operando através da igreja é o que impede do anticristo se manifestar entre nós. So the bride of Christ and the Holy Spirit are the element holding back the manifestation of the Antichrist. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. We are the salt on the earth and the light of the world. Imagina quando o sal da terra e a luz do mundo for tirado desse mundo. Just picture when the salt of this earth and the light of the world will be taken away from this world. Se o mundo já está terrível com a igreja aqui fazendo a sua parte, And if this world is already pretty bad with the church doing its part, imagina quando a igreja for levada. just imagine when the church is taken away. Por questão do tempo aqui. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Corinthians 15, 51 and 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, conselhos finais aqui para nós encerrarmos. Some final counsels here. Nós vemos os sinais ao nosso redor. We see the signs all around us. E eu normalmente eu digo o seguinte, quando eu falo a respeito de escatologia, And I say the following about the theology of the end of the days. eu aprendi que você escreve a lápis. I learned that you should write with a pencil.
porque a gente pode estar equivocado em alguma coisa na maneira de nós enxergarmos. Because we may be a little bit off on some things the way we see it. Mas os sinais estão aí. But the signs are out there. Os sinais estão para todos verem. The signs are for all to see. De que o noivo está às portas. That the groom is by the door. Pode ser que de repente as coisas desacelerem. It may happen that things slow down. De repente as guerras parem, as coisas voltem ao normal. It may be that the wars stop and things slowly go back to normal. Mas pode ser que as coisas continuem a intensificar. But things could keep going and escalating. Como nas dores de parto. As during the pain of labor. E nós vamos ver esses sinais cada vez com maior frequência e maior intensidade. And we will see those signs even more frequently and more intensely. Eu lembro quando minha filha nasceu. I remember when my daughter was born. Nós estávamos no hospital. We were at the hospital. E aí veio aquela primeira dor. And there came that first pain for the labor. E a gente ficou, e agora? É agora. And we just thought, it's now. Mas não foi, demorou um pouco. But it didn't happen so fast. We had to wait a little. Aí de repente veio uma outra contração. And then there came another contraction. E aí foi acontecendo, foi aumentando. And that was evolving. E aí a médica pediu para eu marcar no relógio. And the doctor asked me to time that. E chegou ao ponto que a cada 2 minutos vinham as contrações assim terríveis. And there was a time that every 2 minutes the contraction was Que eu olhava terrible. para minha querida esposa. Then I looked at my dear wife. E falava assim: "Ah, Senhor, por que essa dor não é em mim?" Né? And I said, "Oh Lord, why can't I feel that for her?" Did you É isso really? que dá falar uma coisa que não está escrito aqui. That's what happens when we teach something that's not written in here. In your notes. Bom, vamos lá. Conselhos finais. Lucas 21, do 34 ao 36. Final takeaways. Luke 21:34. Como nós devemos viver nesses dias? How we should live these days. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, para nós, homens e mulheres de Deus, So for us, men and women, godly temos men and women, que guardar os nossos corações. we have to keep our hearts. Não podemos nos entregar à libertinagem, We cannot do these sinful and worldly à things. bebedeira, aos prazeres da vida, às ansiedades da vida. Drunkenness, anxiety. Precisamos estar atentos ao Senhor, We need to be focused on the Lord. ocupados na obra do Senhor, We need to be busy for the work of the Lord. como as virgens prudentes, sábias, As the wise virgins que tinham azeite na sua botija. that had the oil still. Que sejamos assim, So that we be like that. que estejamos com os nossos olhos e o nosso coração em Cristo. That we may have our eyes and our hearts in Christ. Assim estaremos prontos, So that way we'll be ready. para que quando o Senhor chamar, quando o Pai disser, filho, vai buscar a tua noiva, For when the Lord says, son, go get your bride. nós estaremos prontos para sermos levados e desfrutarmos das bodas do Cordeiro. So we'll be ready to be taken away and enjoy the party with the Lamb. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá. Lord, I thank you for this opportunity that you have given us. Te agradeço pela tua palavra. I thank you for your word. Eu oro que o Senhor venha despertar nos nossos corações esse sentimento de urgência.